Mas o quê? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sou a Ariadna Salveano, do Conselho Estadual de Saúde, da Assessoria de Comunicação. E eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou mulher negra, de estatura mediana, tenho cabelos cacheados, olhos negros, estou de batom vermelho, uso um colar colorido e atrás de mim tem uma minha estante. Daqui a pouquinho a gente vai começar a live aqui com vocês. A gente vai conversar um pouco, né? Hoje é 29 de setembro, a gente está encerrando esse período de setembro amarelo. Mas a gente quer conversar um pouco sobre isso, trazer essa temática para a gente conversar um pouco. E essa live, ela tem uma temática que cuidar é preciso. Então a gente vai conversar com algumas pessoas hoje, vamos conversar com o Júnior, que é o presidente do Conselho Estadual de Saúde. Daqui a pouco eu vou convidar, a gente está esperando algumas pessoas entrarem. A gente vai conversar também com a Arismênia Lima, que é terapeuta ocupacional e é coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde. Vamos conversar também com o Ítalo Carneiro, ele é técnico de segurança do trabalho e coordenador da Comissão Intersetorial do Trabalhador e da Trabalhadora, né, CIST, do CESAL. E a gente vai falar um pouco sobre a questão da saúde mental com os trabalhadores. E a gente vai conversar, por último, no nosso último bloco, a gente vai dividir hoje, essa noite, em 3 blocos. E essa última conversa vai ser com a doutora Silvana Pacheco, que é psicóloga e é especialista, né, em saúde mental. E ela vai falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, vai falar um pouco sobre a questão do suicídio, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente que é leigo, que não é um profissional da área, que a gente pode ajudar essas pessoas, tá? Então, eu vou convidar aqui, nesse primeiro bloco, a Arismênia e o Júnior, tá? Eu vou solicitar aqui a entrada do Júnior, que é o nosso presidente. Já estão presentes, algumas pessoas estão entrando Tá me vendo? aqui. Olá, boa noite. Olá, gente, Estão boa me noite. Olá, Tudo bem? tudo bom? Ge- Boa Sim. noite. Gente, antes da gente começar as apresentações, as auto-apresentações, falar aqui um pouquinho que tem algumas pessoas que estão presentes, a Érica Nobre, tem alguns conselheiros, nossos conselheiros egressos, Maria da Paz está aqui, a gente tem uma pessoa, Matheus, né? A gente tem o seu Crispim, que está aqui, membro da Comissão de Saúde Mental, o Manu. Então, a gente vai citando aí algumas pessoas que estão presentes também. Então, Júnior, acho que a Arismênia caiu, mas eu vou tentar chamá-la aqui de novo. Acho que a conexão dela está um pouquinho ruim, mas de qualquer forma, já boa noite para você, se você puder fazer logo a sua. Ah, tá aí a Arismênia. A Arismênia caiu, mas Eu já voltou. já voltei. Rapidíssima. Que bom. Então, gente, boa noite, né? Já estamos ao vivo. Já fiz a minha autodescrição, também já coloquei aqui qual é o motivo da nossa live hoje. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Nossa temática hoje, cuidar é preciso. Mas antes, por favor, se apresentem. E aí vocês... Júnior, ladies first, né? Sim. Sim. Yes. Então Então, Arismênia, vamos lá. Boa noite a tá. todos.
a todas e a todos. Eu queria me apresentar. A Ariadne já falou, né? Sou Arismênia, sou terapeuta ocupacional e estou como coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Mental, da CISM, do CESAL. Sou conselheira também do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, também na qual represento o CESAL. E eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou parda, tenho os cabelos mechados, tô de blusa preta, tô com batom rosa e atrás de mim tem uma janela e um ar-condicionado. Isso, né? É isso. Então, Júnior, por favor. Olá, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Araújo Júnior, sou homem negro, né, cis, cabelos pretos, olhos também castanhos escuros, uso óculos, né, tenho 1,63 m, estou de camisa, assim, combinando com o batom da Arismênia, camisa rosa, né, e atrás de mim uma parede de cor branca, né. E, no momento, estou presidente do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará, né, no qual tento, né, corresponder às expectativas na qual me cabe no momento, junto com essa equipe maravilhosa que nós temos, né, de estar falando, né, e não só falando, mas fazendo defesa, estando na trincheira, né, de uma defesa na construção de um sistema único de saúde, apesar de todo, né, os ataques, mas estarmos, né, continuarmos firmes, né, e sólidos diante de todo o desmonte, né, a qual a gente está inserido nesse contexto. É isso. Ai, que bom, Júnior. Desculpa, Arismênia, você ia falar. Não, eu ia falar não, tá? Que bom, então, só falei isso. Ah, é. Mas, Gente, assim, só para explicar para as pessoas, né? A gente vai dividir essa live em 3 blocos, né? E nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, que não deixa, assim, que tem tudo a ver com a temática, né? Então, a gente vai falar nesse primeiro momento da comissão. Hoje o Conselho Estadual, ele aprovou a realização de uma conferência estadual de saúde mental, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Depois disso, a gente vai fazer um outro bloco de conversa, que esse bloco vai ser com o Ítalo Carneiro, como eu falei antes, e o terceiro bloco com a doutora Silvana, que a gente vai focar mais na temática do Setembro Amarelo, não que as outras não sejam, mas é porque a temática do suicídio vai surgir mais nesse terceiro bloco. E eu já quero começar, Júnior, perguntando, hoje o Conselho Estadual, eu falo a gente, né, porque estou lá, mas a gente aprovou, né, hoje a gente aprovou a 4ª Conferência de Saúde Mental, Conferência Estadual, e eu queria que você falasse um pouco, falasse da temática central, de como é que vai se dar esse processo, como é que está isso, está caminhando, fala um pouquinho para a gente. Então, vamos nós. Bom, obrigado pelo convite, né, por estar aqui. Agradeço também a participação, estou vendo aqui a participação bacana de alguns, inclusive, conselheiros egressos, isso me deixa muito feliz, né. Mas, assim, gente, bom, primeiro, o fato de que é muito interessante agora nós estamos comemorando os 31 anos do Sistema Único de Saúde. E o sistema, né, o SUS, ele é um processo que, né, ainda em construção, apesar de todas essas 3 décadas, e né, quer dizer, nessa data de aniversário, né, do SUS, vem trazer um tema muito interessante, né? A lei, né, antimanicomial, ela já faz um pouco se assemelha a essa data, se aproxima dessa data, que é 20 anos, essa lei já existe. Inclusive, alguns estados, como é o caso do Ceará, têm, né, também legalizado, né, em suas leis estaduais o comprometimento, né, de uma luta antimanicomial.
Então, nós temos a Lei Mário Mamed, que deixa isso muito evidente aqui para o nosso Estado. Então, mais uma vez, isso comprova de que o Ceará, né, ele é vanguardista nessa, não só na construção, mas no avanço de políticas públicas em relação à saúde. Bom, falando, né, então coincide, né, a questão da nossa, nesse período de 20 anos, né, da lei antimanicomial, que vem há algum tempo, né, já sofrendo também retrocesso. De repente a gente começa a discutir, né, uma proposta, né, de que é possível se fazer, né, a saúde, né, mental de uma forma diferente, é possível fortalecer suas bases, é possível a gente fortalecer essa rede, né, que dá apoio a essas políticas públicas. Então, hoje foi um momento muito forte, né, na reunião do Conselho Estadual de Saúde, em que se discutiu a realização de uma conferência estadual que vai tratar sobre esse tema. O interessante que quero aqui deixar em bem relevo de que a aprovação, Ariadna, ela se deu por unanimidade. Então, os conselheiros não só aprovaram a realização de uma conferência estadual, mas também a realização de conferências regionais de saúde. Então, hoje, nessa nova configuração do nosso estado, que se tem 5 regiões de saúde, né, Litoral Leste, Jaguaribe, Cariri, né, região Norte, que é ali caracterizado por Sobral, Sertão Central e Fortaleza. Então, o Conselho Estadual irá realizar 5 etapas de conferências regionais de saúde mental e que elas terão, né, como um tema, né, muito pertinente, que é sobre a política de saúde mental como um direito, pela defesa do cuidado em liberdade, muito importante colocar isso, rumo aos avanços, né, e a garantia dos serviços de atenção psicossocial do SUS. Então, é um tema que traz no seu bojo uma ampla discussão, e é importante que a gente faça essa discussão, né, não só a nível regional, a nível estadual, e a que a gente conclama aqui, nesse momento, para que os municípios também façam essa discussão. Que os 184 municípios do estado do Ceará façam essa discussão, né, nos seus, né, das suas redes de atenção psicossocial, né, para que a gente possa ter, de fato, conferências regionais e culminar em uma conferência estadual que seja, de fato, um raio-x, né, da nossa rede. Júnior, que bom. É bom lembrar, né, para as pessoas que estão assistindo, que esse é um primeiro momento, a gente está tocando agora nesse assunto, né, da conferência, porque foi aprovada hoje, mas devem sair, a gente vai fazer outras publicações, vai publicar ainda regimento, vai publicar o manual do participante, e esses municípios vão poder ter acesso a essas informações. Então, assim, esse é só um primeiro momento, mas lembrando, a gente tem aqui embaixo na tela, do lado dos comentários, uma câmerazinha com sinal de mais, desculpa, um iconezinho que é um balão com uma interrogação. Então, quem quiser fazer pergunta, pode deixar lá e essa live vai ficar gravada, a gente pode ver depois e ir respondendo os comentários que a gente não conseguir responder agora, tá certo? E, Arismênia, o Júnior falou agora um pouco pra gente, mais do geral, falando da conferência que vai acontecer, mas fala pra gente um pouquinho de quais são as temáticas que a gente vai discutir, porque assim, a conferência, ela vai ser dividida, lógico, num grande tema, e esses temas terão subtemas. A gente pode falar um pouquinho pra gente sobre esses subtemas? Pronto, a conferência tá quentinha ainda, né, porque assim, foi aprovada agora, mas assim, super feliz mesmo com a aprovação do pleno, com a receptividade de todos. Então, assim, qual é a principal eixo da conferência, né? Fortalecer e garantir as políticas realmente públicas, né? O SUS, o cuidado da saúde mental, a liberdade e principalmente o respeito aos direitos humanos, né? Então, assim,
é o que a gente está discutindo, inclusive hoje, todo esse contexto nas questões políticas. Então, a gente está tentando ter esse cuidado na saúde mental, essa liberdade, esse respeito aos direitos humanos. Então, esse é o eixo assim, principal da conferência. Dentro desse eixo principal, a conferência ela foi subdividida em 4 eixos. Esses 4 eixos, eles têm vários sub-eixos, né? Eu vou citar para vocês aqui alguns, os 4 eixos, e vou explicar um pouquinho entre eles o que é que vai ser discutido, o que é que vai ser trabalhado dentro das políticas de saúde mental. O primeiro eixo é o cuidado em liberdade e garantia os direitos da cidadania, né? Que aí é uma coisa que a gente também hoje discutiu muito no pleno em relação da desinstitucionalização, questão das a luta da saúde mental. Quem sabe me ouvindo, tá rodando, vocês estão me ouvindo bem? Deu uma paradinha, volta só um pouquinho e continua. Então, assim, eu A não sei gente... onde eu parei, mas eu vou continuar. Vou ver a conferência são 4 eixos. Esses 4 eixos em vários outros eixos. E eu vou citar para vocês esses eixos. O primeiro eixo é exatamente cuidado em liberdade com garantia dos direitos humanos. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Assim, hoje a gente discutiu, inclusive, isso na reunião do Pleno, essa questão das residências terapêuticas, fechamento dos hospitais psiquiátricos. A gente precisa estar trabalhando essa questão da ampliação do programa de volta para casa, né? Então, quem está no contexto da saúde mental, quem convive mais de perto com a saúde mental, sabe o que é que eu estou falando, né? Da desinstitucionalização dessas residências terapêuticas, ter um cuidado maior em relação a isso. A questão também da redução de danos, né, em relação ao uso de álcool e drogas. Então, a gente precisa ter essa atenção, né, porque o uso prejudicial de álcool e drogas vai estar realmente influenciando, né, e acarretando todos esses transtornos mentais, né. Precisa ter esse trabalho de redução de danos. A questão, assim, que está muito evidente, principalmente com essas crianças dentro de casa, com essas crianças em relação à pandemia, a saúde mental da infância, é algo que vai ser trabalhado, vai ser discutido dentro da conferência, né? A adolescência, a infância, a juventude, essa atenção à criança, o direito de convivência familiar, a comunidade, a relação social mesmo, essa comunicação com essas crianças. Então, é necessário esse cuidado também, né? Há a questão também do suicídio, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas essa prevenção do suicídio, esse cuidado, essa integralidade, né? A definição também de tabu, que vai ser discutido aqui um pouco depois, mas essa questão do tabu do suicídio. Então, assim, a gente vai estar também discutindo isso na conferência. Isso é só o primeiro eixo, né? Que é dos cuidados, direitos a liberdade, direitos da saúde. Então, assim, a saúde mental acaba envolvendo muita coisa e é necessário a gente estar sempre atenta a isso. Um outro eixo que vai ser trabalhado é a gestão do financiamento, formação e participação social na garantia do serviço da saúde. Então, assim, de onde é que vem como é que vai estar vindo esse financiamento, como é que está sendo trabalhado isso, como é que está sendo esses recursos para a questão da saúde mental, né? O que é que está precisando para que isso seja viabilizado de uma forma mais assertiva, que as pessoas que tenham transtorno mental tenham direito, tenha mais acesso a tudo isso. Então, é necessário essa questão da gestão do financiamento, inclusive a formação e a participação dos profissionais, né? Porque tem muitos profissionais de saúde que ainda não sabem lidar com a saúde, com os pacientes, com os usuários que têm transtorno mental, precisa de uma formação continuada, né? Para isso, uma formação acadêmica para isso. Então, é necessário que também tenha esse cuidado. Então, assim, vão ser. E outra coisa que é importante, que puxa um pouquinho para a nossa sardinha também, que a gente vai estar trabalhando, que é importante, é o porta-voz do povo também, né? A questão do controle social. Então, é importante também, a gente vai estar discutindo a participação social, o controle social, a formulação e avaliação de políticas públicas da saúde mental, né? E de álcool e outras drogas também. Então, é necessário que a gente tenha cuidado com a saúde mental. E tá assim, nós sabemos que hoje a gente está numa pandemia dentro de outra pandemia, né? Então, assim, é necessário esse cuidado realmente. E aí, o terceiro eixo, que é a política de saúde mental e os princípios do SUS, que a gente não pode deixar isso
não seja discutido e esteja um envolvimento. Que é a universalidade e a equidade. Então, é necessário essa política de saúde ser discutido diante dessa perspectiva da conferência. E, por último, que é o que nós estamos vivendo hoje de uma forma mais efetiva, que são os impactos da saúde mental na pós-pandemia. Né? Assim, o último eixo é esse eixo que está assim, agravando muito, né? Assim, a gente vê as pessoas com depressão, vê as pessoas com transtornos mentais, ansiedade, vários transtornos, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos, depressão, e o próprio suicídio, que na verdade é uma consequência muitas vezes de tudo isso. Então, assim, a gente precisa olhar para isso e ver como é que a gente pode estar contribuindo e criando as políticas públicas para isso. Então, são esses 4 eixos, né? Assim, eu acho que não sei se eu falei, comprei muitos, e é algo que envolve muito, mas assim, nessa perspectiva de cuidar realmente do outro. A gente pensou exatamente nesse tema principal da nossa live hoje, de cuidar é preciso. Então é importante esse cuidar, esse olhar, né, para as pessoas com transtorno mental, para a saúde mental. É isso. Muito bem. Então, gente, a gente está seguindo aqui para finalizar o nosso primeiro bloco, né? Então, o Júnior fica com a gente. Arismênia, quer falar alguma coisa para finalizar esse momento? Que a gente vai convidar o Ítalo logo depois. Então, se você quiser falar aí alguma coisa, enfim, deixar algum recado. Não, eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Cismo Cesal por estar aqui, poder falar um pouco sobre a saúde mental, poder despertar um pouco para a população, para as pessoas que estão aqui presentes, estão escutando, como é importante, a gente precisa desse olhar realmente para as políticas públicas de saúde mental, né? Inclusive, a CESA está criando realmente uma política pública de saúde, então isso é importante para a gente, né? Então, assim, está tendo um trabalho em relação a isso, e a gente precisa, como controle social, estar participando, estar efetivo em tudo isso. Só isso, e obrigada. A gente que agradece. Júnior quer se despedir da Arismênia. Isso agradecer mais uma vez a participação, né, a participação toda especial da Arismênia, né, que tem conduzido, né, a Comissão de Saúde Mental aqui no Conselho Estadual de Saúde, com muito brilhantismo, né, e somando a isso, né, uma questão de que a Arismênia tem um olhar muito peculiar, muito voltado, né, para a questão da luta antimanicomial. Arismênia, obrigado pelo contributo, obrigado por essa construção, e estamos nós nas trincheiras. Se Deus quiser. E na luta a gente se encontra, né? Abraços. Tchau. Até mais. Vamos aqui chamar o Né? Ítalo, tá? Continua na live, eu vou só chamar o Ítalo. Certeza. Tá. Tchau. Chamar aqui o Ítalo, tchau. Deixa eu convidar aqui o Ítalo. Boa noite. Ítalo, boa noite. É que eu saio. Arismênia, eu acho que acho que você tem que clicar. Fique na live também. Vamos ficar os 4. Sim. Gente, boa noite mais uma vez, né? Agora a gente está aqui com a presença do Ítalo Carneiro, que é técnico em segurança do trabalho e coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, CIST, do Conselho Estadual de Saúde. E o Ítalo Júnior tem trazido alguns questionamentos assim, muito importantes para a gente. Logo no início desse Setembro Amarelo, a gente, lógico, fez algumas postagens e alusão a essa data que a gente tem que lembrar que não é só o setembro é o mês de alusão, mas esse tema precisa ser tratado o ano inteiro, e o Ítalo trouxe para a gente um questionamento de quem cuida de quem cuida, né? Então, ele, como coordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, trouxe esse questionamento para a gente. E aí, Ítalo, fala um pouquinho para a gente
desse questionamento que você nos trouxe, né? E se você puder falar um pouco sobre a questão da saúde mental, principalmente desses trabalhadores da área da saúde, como é que você tem visto isso e alguns dados, se você tiver, para a gente conversar sobre isso. Pronto, Ariadne Júnior, obrigado pela oportunidade, de antemão. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Fico feliz por estar aqui e fico triste de ter que falar de um mês que, para mim, era um mês que não era para existir, porque eu acho que suicídio é uma forma tão pesada, né, de a pessoa chegar nesse ponto, eu acho que é uma forma pesada. E quando a gente vai estudar o todo por trás, foi por isso que eu questionei e fiz esse questionamento, né? Quem cuida de quem cuida. Durante a pandemia, a linha de frente, a saúde na linha de frente, sofreu um pouco, né? E diante desse complexo, eu posso dizer de antemão, eu também participei da linha de frente, porque além de técnico de segurança também sou fisioterapeuta, né? Então eu estava na linha de frente, nós sentimos um pouco de carência em algumas coisas, não só em EPI, não só em estrutura, mas no abalo mental, né? Não é fácil você estar na frente, não é fácil você dar com aquela sequência de mortes, não é fácil dar com a sequência de doenças, não é fácil, a gente sentir um pouco meio que abandonado pelas chefias, não davam muita atenção para a gente nesse ponto, então senti um pouco nessa dificuldade. Nesse contexto, a Fiocruz ela fez um trabalho muito bacana, né, que foi exatamente uma pesquisa que chamou a atenção. Condições de trabalho dos profissionais de saúde no contexto da Covid-19, aonde ela pegou 25 mil pessoas, entrevistou no país, essas 25 mil, 16 mil efetivamente da área da saúde. E essa sensação negativa do futuro, do pensamento negativo, do suicida, foi 8%, ou seja, foi uma porcentagem muito alta, né, em relação a isso. 15% relatam ainda que não tem uma condição de sono tranquila. Ainda hoje eles não têm uma condição de sono tranquila, ficaram com perturbação de sono. A irritabilidade, choro frequente, distúrbios em geral, 13,6%, incapacidade de relaxar, né, daquele alívio de estresse, 11,7%, e concentração e pensamentos lentos, né, o 9%, e a perda da satisfação da profissão dele chegou a 9,1%. Ou seja, foram dados alarmantes em relação à saúde dessas pessoas que estavam na linha de frente. Ou melhor, que ainda estão na linha de frente, né? A gente não pode dizer que a pandemia acabou, a pandemia diminuiu. E que tem muitas pessoas que estão na linha de frente e estão com essa dificuldade. Então, se eu for colocar aqui relatos de amigos que deixaram de ser médico, amigos que deixaram de ser fisioterapeutas porque se sentiram mesmo muito mal nessa pandemia, pessoas que eu conheço que, eu vou contar uma historinha, durante um plantão, tivemos que correr para socorrer uma colega que entrou em desespero durante o atendimento, né? Ela entrou em distúrbio, tivemos que conter ela. Então, são situações que a gente vai passando, né? Então, esse foi o contexto. A Fiocruz foi muito feliz com essa pesquisa, com esse levantamento, e por isso que eu fiz o questionamento. Quem cuida de quem cuida? Porque a gente cuida dos outros, mas quem cuida da gente? É isso. E, Júnior, tem alguma pergunta aí para o Ítalo? Quer falar sobre essa temática também um pouco? Porque, de certa forma, sim, você pode até falar que é da FETANCE, né? Faz aí logo. Tá bem, então vamos nós. Olha, de fato. E aí, como sindicalista, né, a FETANCE, a Federação dos Trabalhadores, né, dos servidores, né, municipais no estado do Ceará, e a FETANCE, né, assim como com outras entidades, né, e também centrais sindicais, né, se percebeu, né, a Fiocruz é uma das pesquisas realizadas e de uma forma muito bem elaborada, né, e entre outras também realizadas, inclusive pelo próprio Sereste aqui do estado do Ceará, se percebeu esse adoecimento. E o adoecimento, ele se dá também, né, um outro ponto, né, colocado pelo Ítalo, o adoecimento se dá também pela questão das condições insalubres de trabalho, né? A questão em que os profissionais, né, no período em que estavam, principalmente aqueles que estavam diante do enfrentamento direto,
com a Covid-19, né, a questão dos EPIs eram altamente limitados. E alguns, né, chegavam ao ponto de dizer assim, quando os tinham. Né, quando os tinham. Então, é uma situação de que, enquanto centrais sindicais, enquanto articuladores, né, da defesa de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, era algo que precisava ser discutido. Né? E essa iniciativa, ela teve um campo, né, muito acolhedor nesse sentido, de que, em todos os aspectos, né, quem estava, né, digamos, desde o momento lá, de quem trabalha numa unidade básica de saúde, né, que é uma porta de entrada do SUS, a quem estava na atenção terciária, né, diretamente, né, na lida, vou falar bem assim, com o Covid-19, tinha isso em comum, né, a questão, né, de ter, né, a sua própria vida colocada em risco por ter negado direitos básicos, como a questão, né, da proteção de EPI e tudo mais. Então, isso leva, né, a um estresse tão alto que acaba, né, entre outros casos que a gente pode estar citando exemplos, como o fato colocado pelo conselheiro Ítalo. Então, de fato, Ítalo, essa discussão, ela veio e ela continua ainda muito latente. A gente teve, isso foi muito forte na primeira onda do Covid. Essa discussão se fortaleceu mais ainda nesse segundo momento, na segunda onda. Nós estamos em todo o Ceará no momento de decréscimo em relação à Covid-19, mas isso não significa que não devemos falar. Pelo contrário, esse é o momento em que a gente deve estar, né, continuamente, insistentemente, impacientemente, paciente, falando sobre esse tema. Né? Então, é necessário de que os servidores, né, trabalhadores e trabalhadoras tenham suas vidas e a sua saúde mental também preservada. Uhum. Júnior, a gente está seguindo aqui para o finalzinho desse bloco, que a gente vai começar o bloco agora com a doutora Silvana, e eu vou perguntar para o Ítalo se ele tem alguma mensagem ou quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar e chamar aí a doutora Silvana Pacheco para a gente começar o terceiro bloco. Quero agradecer a oportunidade, né? Júnior, realmente você falou verdade, né? A questão dos EPIs, na segunda onda também tivemos esse problema, principalmente com a questão da vestimenta. Cansamos de ter que dar plantão em UTI sem a vestimenta adequada, utilizando a roupa do corpo e fazendo contaminação cruzada. Infelizmente, isso é uma realidade que aconteceu. Nós sabemos da situação que fez e eu concordo que a gente tem que estar debatendo isso, que é para exatamente não voltar a cometer isso em outras situações. Não é só em questão de pandemia que isso acontece, infelizmente. Quero agradecer pelas palavras também do Júnior, da Ariadne. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado. Obrigada, Ítalo. Obrigada aí pela disponibilidade. E eu, enquanto aqui... Júnior, quer falar alguma coisa? Desculpa, quer falar alguma coisa para o Ítalo, que é da última vez que você se despediu, né? É interessante fazer o mesmo ritual para todo mundo, né? Então vamos seguir os protocolos. Né? O Ítalo é um conselheiro recém-chegado, está no seu primeiro mandato, mas o Ítalo já chegou dizendo para que veio. Né? Então, fazendo seus questionamentos, né? Trazendo também, né, trazendo pautas, né, propositivas em relação a isso. Né? Então, que bacana. Né? Eu fico muito feliz. Né? Eu vou falar um pouquinho para quem está lá fora. O Conselho Estadual, ele recentemente passou por uma grande modificação. Ele renovou aí em torno de quase 90% do seu quadro de representação, né, de conselheiros e conselheiras estaduais de saúde. O Ítalo é uma entidade, eu digo bem recente, porque, primeiro, a entidade do Ítalo, não só o Ítalo, mas a entidade dele está tendo, né, essa oportunidade de estar, né, compondo o Conselho Estadual de Saúde. Né? Então, é um mandato de estreia da entidade e
E aí traz aí né, e traz aí conosco esse presente que nos foi dado, que é o Ítalo. Então, hoje o Ítalo tem constantemente ido ao CESAL, conversado com o técnico, né? Hoje, inclusive, nós nos encontramos lá no final da tarde, e é importante, né, a gente perceber de que o que nos motiva, né, a estar, né, nesse processo de construção do Sistema Único de Saúde, porque a gente se depara com companheiros, companheiras, conselheiros e conselheiras, né, que têm, né, esse ponto em comum e que acaba nos motivando a seguir, né, em frente e acreditando de fato que é possível, né, construir uma política pública, né, que tenha, né, no seu bojo, né, o cuidado, né, o zelo, né, por cada um e por cada uma, né, por todos nós, né, trabalhadores, jovens, crianças, mulheres, negros, negras, LGBTs, enfim, essa diversidade que é o povo brasileiro. Então, Ítalo, obrigado por toda a contribuição dada, né, nesse tão pouco tempo, nesse curto espaço de tempo ao CESAL, mas que tem enriquecido muito as nossas discussões. Gratidão por isso. Grande abraço para você, cara. Obrigado a todos. Abraços, Ítalo. Muito obrigada, viu? Gente, nós vamos chamar agora para o terceiro bloco a doutora Silvana Pacheco. Deixa eu chamar aqui, deixa eu convidá-la aqui. E Júnior, estamos só nós dois enquanto estamos aqui. A doutora Silvana está entrando agora. Boa noite, doutora Silvana. Olá. Enquanto isso, Júnior, deixa eu falar que assim, algumas pessoas entram, saem da live, né? Mas a gente quer agradecer principalmente os nossos conselheiros egressos que passaram por aqui, os nossos conselheiros atuais, alguns técnicos que também estão participando aqui da live, a gente quer agradecer demais. E a gente vai agora falar com a pessoa que pode nos dar, na realidade, vamos entrar agora no assunto de fato. A gente permeou o assunto, né, falou sobre saúde mental da nossa comissão lá no Conselho Estadual. A gente falou agora um pouquinho sobre saúde mental do trabalhador, mas a gente vai falar agora propriamente dito sobre o assunto. E a gente vai falar agora com uma profissional da área que vai poder tirar algumas dúvidas da gente, inclusive nos ajudou a construir esse roteiro, né, essa conversa hoje, porque como nós somos leigos, né, Júnior, às vezes a gente fica com medo de usar alguma expressão que não é correta, ou que, né, que a gente acha que é correto e não é, mas ela foi, assim, de uma gentileza, enfim, foi maravilhosa. E a gente vai começar aqui, doutora Silvana, por gentileza, se a senhora puder fazer sua autodescrição para as pessoas que estão ouvindo a gente, que vão ouvir depois e que vão nos acompanhar, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas. Estão me escutando bem? Sim, estamos. Bem, sou Silvana Pacheco, sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, sou mestre em saúde coletiva e sou especialista em gerontologia, né? E sou uma grande apaixonada pela saúde mental, né? Bem, sou loura, a minha pele é parda, atrás de mim eu tenho uma janela, uma porta, estou no meu escritório. E quero de antemão agradecer o convite da CESAL, né? Muito bom estar aqui. Vamos tratar de um tema delicado, que ainda é um grande tabu, mas vamos tentar passar esse recado de uma forma mais tranquila e mais sensível. Tá. Doutora, eu vou começar logo perguntando para a senhora, realmente é um tabu, né, falar de suicídio, e esse mês, como eu falei antes, é um mês em alusão a essa temática. No entanto, é algo que a gente precisa ter a sensibilidade para falar sempre, né? Na realidade, a gente precisa ter
as pessoas falam muito de empatia, mas eu acho que não é, assim, é empatia também, mas a gente precisa também ter sensibilidade para tocar nesse assunto. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da relação do suicídio, né, dessa diferença entre tentativa, entre idealização, entre o planejamento, para a senhora desmistificar um pouco, para a gente entender esses momentos, assim. Então vamos lá, né? Assim, vamos cuidar desse tema com muito zelo, né? Porque, na verdade, como nós falamos, é um tabu, né? O Setembro Amarelo é uma campanha mundial, né? E falar em suicídio é falar de fatores, né? De vários fatores, né? Que se aglomeram e que as pessoas cometem, né? O suicídio. Ele é uma questão multifatorial, né? É um grave problema de saúde pública, é inegável, né? E a gente jamais deve generalizar ou dar explicações muito reducionistas em relação ao suicídio. Fulaninho cometeu suicídio, fez o suicídio por isso. Né? Assim, a questão não é de ordem muito mais ampla, né? Então, assim, normalmente a pessoa que comete esse ato, né, vamos falar do suicídio, depois eu toco na questão da tentativa, do planejamento, da ideação. São pessoas que estão com uma dor intolerável. E essa dor tem a ver com a negligência de condições básicas, psicológicas, né? São pessoas que têm um grau de perturbação muito grande, que apresentam dificuldade na capacidade de lidar com as diversidades da vida, né? Alguns transtornos, como por exemplo a depressão, o transtorno bipolar, podem ocasionar isso, né? Entre outros. E também a pressão, um grau de pressão muito grande, por luto, por separação, por desemprego, por uma série de fatores, por um momento pandêmico em que a gente está vivendo, né? Então, falar de suicídio é falar de algo extremamente complexo, né? A gente fala de 3 Is. É uma dor que a pessoa entende que é insuportável, né? É dilacerante, é, na verdade, um esgarçamento existencial muito grande. Ela entende o outro I seria uma dor interminável, não tem fim, né? E uma dor inescapável. Eu não tenho uma capacidade de sair desse lugar. E muitas vezes o suicídio é visto como a solução, o escape, a saída para esse momento existencial tão dilacerante, né? Bem, isso é o suicídio. A gente pode falar das tentativas. Tentativas são condutas que não são fatais, né? Mas que é com o intuito de que ela seja fatal, né? Atentar, né? A letalidade, ela tem a ver muitas vezes com essas várias tentativas, porque às vezes a pessoa ela vai aprimorando o grau de letalidade. Primeira vez ela tenta de um jeito, da segunda ela tenta de uma forma mais sofisticada, digamos assim. Bem, isso são as tentativas. E, dentro da questão do suicídio também existe uma ideação. As pessoas, eu penso em morte. Mas todos nós pensamos em morte em algum momento da vida. Nos questionamos, nos indagamos, até aí tudo bem, né? Mas quando esse pensamento ele vem carregado desse sofrimento, aí é uma outra coisa, né? A ideação, ela, quando ela vem mais detalhada, aí ela aumenta o risco. Né? E o planejamento já é um momento seguinte, eu já planejo como eu vou executar esse intento. Né? E aí esse planejamento, ele é algo ainda mais detalhado. Quando acontece o planejamento, existe uma gravidade, né? É diferente da ideação. Tá? A pessoa, ela sofistica o método, ela faz cartas de despedida, ela se organiza, né? Ela pensa numa hora,
no momento, como que ela vai fazer. Então, já não tem a ver com impulsividade, tem a ver com um planejamento, uma organização para executar aquele intento, né? Uhum. Que mais? E aí, tem uma pergunta aqui, doutora, do José Crispim, só para dizer que o senhor José Crispim, ele é membro da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Estadual de Saúde, e ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou, a tentativa de suicídio pode ser um pedido de socorro? Então, ele deixou essa pergunta. Sim. Olha, não tenha dúvida, né? Assim, a tentativa, ela é um pedido de socorro, sim. Muitas vezes nem é consciente, né? Mas a pessoa está num sofrimento tão grande, ela está querendo livrar-se daquilo, né? E é um pedido de socorro sem sombra de dúvida, né? Uhum. A gente tem um comentário aqui, Júnior, se quiser interromper, tá? A qualquer momento pode interromper. Guimarães Lina, ela disse o seguinte, mais respeito com o outro, afinal suicídio não é frescura ou falta de Deus, né? Os familiares dessas pessoas, elas merecem respeito. Ela fez o comentário aqui. Outra coisa que a gente queria falar, doutora, era sobre essa questão do suicídio nessas faixas etárias, né? Seja adolescentes, idosos, população em geral, porque é algo que permeia, não existe uma idade específica, ou um momento específico, como a senhora falou. Então, assim, fala um pouco pra gente sobre esses momentos, assim, essas idades. Bem, inicialmente eu gostaria de fazer o seguinte comentário, né? Assim, a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz o seguinte, que tem aumentado consideravelmente ao longo dos últimos anos as tentativas do suicídio, né? Imagine que é a terceira causa de mortes nas faixas etárias entre 15 e 44 anos, né? E o nosso país está entre os 10 que mais registram, né? Em números absolutos. Bem, vamos falar das faixas etárias, né? Assim, a questão, vamos começar pelos adolescentes. Os adolescentes, ele é um grupo de maior risco, né? Em 1/3 dos países do mundo, ele é considerado um grupo de risco, né? E morrer por suicídio entre adolescentes é a segunda principal causa de morte entre jovens de 25 a 29, de 15 a 29 anos, né? Os adolescentes, eles têm uma propensão a atitudes mais impulsivas, a menos ponderação, tem menos maturidade. Então, seria mais ou menos assim: existe um sofrimento, óbvio que o suicídio está sempre atrelado a um sofrimento, a uma dor insuportável, como eu já coloquei, e ele rebate, muitas vezes, logo: eu quero sair desse sofrimento. E, às vezes, o suicídio aparece como uma alternativa para eles. Exatamente por menos ponderação, por atitudes mais impulsivas. Mas existem sinais de alerta, né? Para que a gente atente-se para os nossos adolescentes, né? Por exemplo, mudanças bruscas de comportamento, mudanças bruscas de hábitos, afastamento de familiares, de amigos, daqueles grupinhos de amigos que eles compartilhavam alguma coisa, começa a afastar, perda de interesse por atividades, por coisas que antes eram prazerosas, eram gostosas, já não são mais, eles já vão deixando de lado. Mudança considerável no padrão de sono, ou ficam sem dormir, ou dormem em excesso, né? Quando começam a apresentar também falas, né, comentários muito autodepreciativos, quando sofrem bullying na escola, por isso que é tão importante, depois eu vou colocar a respeito das intervenções nas escolas também, né, isso faz parte da saúde mental. Quando esse adolescente, um outro sinal de alerta seria a desesperança, ele perde o entusiasmo, né? E
começa, às vezes, a ter interesses constantes por morte. Assistir vídeo, falar muito de morte, gostar muito disso. Isso são sinais de alerta, para a gente ficar atento, porque é um grupo de risco. Exatamente, por conta das questões impulsivas e com menos ponderação, né? Uhum. Outro público seria os idosos, né? Os Uhum. idosos, eles têm o maior índice de suicídio no nosso país, eu não sei se vocês sabem, né? Não, Eu sou especialista em idosos e é algo que me preocupa muito, o sofrimento deles também, né? Quando a gente atende. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela disse que existia 7,8 mortes por 100 mil habitantes, tá? Entre a faixa etária de 65 a 74 anos. E, a partir dos 74, isso se elevava. Ia para 8,9 mortes por 100 mil habitantes. Isso é um índice alarmante, tá? Fatores de risco desses idosos. Depressão. Na verdade, a depressão perpassa por todos, né? Mas o idoso também tem um componente bem diferente. Isolamento social. Nesse momento de pandemia, aí é que eles foram atravessados por esse isolamento. Imagine que esses idosos, eles precisam desse contato, eles precisam desse cuidado, né? Mesmo que o idoso esteja isolado, mas uma chamada de vídeo, uma lembrança, qualquer coisa, isso acalenta o coração, né? Então, o isolamento social nesse momento pandêmico atravessou muito e é um fator de risco para o suicídio em idosos. Outra coisa também que é fator de risco, né? São as doenças incapacitantes, degenerativas, doenças crônicas que causam muita dor, muito sofrimento. Isso pode ser também impulsionador. Além, às vezes, além de questões financeiras também, que é também um fator de risco para eles. Já os idosos institucionalizados, esses também são os fatores de risco. Tem o sentimento de abandono, tem o desamparo, tem o isolamento e tem a depressão que perpassa por todos. Agora, um ponto importante em relação aos idosos é o seguinte: muitas vezes a comunicação da intenção de suicidar-se, ela não fica muito clara. Às vezes fica velado. Por quê? Porque muitas vezes eles não manifestam isso. Sabe por quê? Porque eles acham que ninguém vai acreditar. Porque as pessoas entendem, às vezes, essa comunicação como algo inválido, banalizam, né? Mas ele está lá sofrendo. Às vezes entende, o idoso é muito reclamão. E aí banaliza isso. Mas está lá. O sofrimento está lá. Então, o que quer dizer? Seja idoso, seja em adultos, seja no que for, eu acho que o nosso olhar, de qualquer pessoa, da população em geral, eu, enquanto profissional de saúde mental, tem que ser um olhar muito apurado, para nada passar desapercebido. Um olhar apurado salva a vida, né? Uhum. Bem, outro ponto, Ariadna, é em relação à questão de gênero, né? As mulheres, os homens cometem, existe muito mais óbitos por suicídio em homens, tá? As mulheres têm 2 vezes mais tentativas. E os homens têm 3 vezes mais mortes por óbito. Por que isso acontece? Porque muitas vezes as mulheres tentam por métodos que não trazem o desfecho fatal. E os homens não. Até por uma questão cultural, se eu vou fazer isso, eu preciso fazer firme. Eu não posso errar. Então, muitas vezes, eles escolhem métodos que o desfecho é fatal, né? Então, ainda tem a questão de gênero também. E doutora, queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre fatores de proteção,
mitos e verdades que envolvem a questão do suicídio? Tá, vamos lá. Vamos começar pelos fatores de risco. Existem alguns fatores sociais, aspectos psicológicos, condições de saúde, doenças mentais, transtornos mentais. Vamos tentar detalhar um pouco cada um. Os aspectos sociais, que é fator de risco, ser homem, ser do gênero masculino, tá? Ter idade entre 30 e 15 anos, e entre 15 e 30 anos, e ser acima de 65. Normalmente solteiros, viúvos ou separados, moradores de áreas urbanas, tá bom? E em populações especiais indígenas, adolescentes e pessoas em situação de rua. Tá bom? Isso são fatores, são aspectos sociais que compõem os fatores de risco. Um outro fator de risco são as condições limitantes de saúde. Por exemplo, doenças degenerativas, doenças neurológicas, tumores, HIV, AIDS. De repente, uma doença que estava estabilizada, ela volta com força. Tudo isso são fatores de risco para alguém que pode vir a pensar. Nem todo mundo, né? Mas pode vir a pensar. Outra coisa. Outro fator de risco são os transtornos mentais. Importantíssimo, tá? A principal associação está entre depressão e transtorno bipolar. São responsáveis por cerca de 35% dos suicídios. O segundo lugar é os transtornos relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas, que são responsáveis por 22%. 11% transtornos de personalidade, com a ênfase mais com o transtorno borderline, que tem um aspecto de muita impulsividade. E a esquizofrenia, 10%. É um transtorno psicótico, mas tem uma porcentagem menor. Um ponto importante nisso é o seguinte: quando existe a associação entre as coisas. Por exemplo, dependência química e transtorno bipolar. Aí a coisa se agrava. Né? Você tem duas coisas graves contribuindo para intensificar esse fator de risco. Tá certo? Então, eu queria trazer uma questão importante em relação a esses fatores de risco, em relação à depressão. Tá? Assim, já que é algo, a depressão e o transtorno bipolar tem uma prevalência muito alta. A depressão, ela é uma doença. Né? Precisamos, de alguma maneira, pensar sobre isso, que depressão não é besteira. Depressão não é falta de Deus. Depressão não é para quem não tem o que fazer. Depressão, enfim, depressão é doença e precisa de cuidados especializados. Muitas vezes precisa de intervenção medicamentosa, intervenção psicoterápica, intervenção medicamentosa, intervenção multidisciplinar, né? Então, assim, às vezes as pessoas... Existe um tabu muito grande. O psiquiatra, o psicólogo é médico de louco. Que é isso, gente? Né? Poder cuidar da saúde mental é algo tão primoroso, né? É algo tão, tão bacana. Né? Vive-se melhor quando se cuida mais disso. Né? Então, assim... A depressão, ela não tem nada a ver com isso, né? Vai rezar, vai fazer não sei o quê. Ninguém trata a depressão só rezando, ou só caminhando na praia, ou só tomando remédio, ou só fazendo psicoterapia. É o conjunto de ações que vai promover a melhoria do quadro. Com o médico responsável, com o médico que monitore, que acompanhe o quadro do paciente. Né? Então, é um transtorno mental que a gente precisa ter uma atenção muito grande por conta da ligação muito íntima com
o risco de suicídio, né? Uhum. Outro aspecto que é relacionado a fatores de risco são os aspectos psicológicos. Por exemplo, perdas recentes, lutos, desemprego. Agora, na pandemia, fomos atravessadas imensamente por tudo isso, né? Pouca resiliência, é, é, baixa limiar de frustração, uma personalidade mais impulsiva, mais instável, mais agressiva, né? Ter sofrido abuso físico, psicológico, social, ter sido negligenciado na infância, né? Tudo isso são fatores de risco. Mas vamos falar dos fatores de proteção, né? Sim. Vamos falar dele, que Uhum. nós temos ele também para nos proteger. Fatores de proteção. Falar, está aqui promovendo uma live que fala sobre isso, que cuida disso, que fala abertamente para as pessoas, é um fator de proteção que estamos fazendo aqui, né? Conseguir falar abertamente sobre o suicídio, sobre saúde mental. Outra coisa, se sentir acolhido, se sentir escutado por alguém. Eu costumo dizer que precisamos escutar a dor do outro, não com esse par de ouvidos que temos aqui, mas um outro par de ouvido que temos bem aqui, dentro do peito, e que pulsa, e que nos faz exercer empatia, às vezes só escutar, depois fazer o que é necessário. Ter boa qualidade de sono, quem não dorme bem, a saúde mental despenca. Uma boa alimentação, praticar atividade física, libera hormônios do prazer, dopamina, serotonina e outros, né? Trabalhar a espiritualidade para quem gosta, para quem crê, né? É um outro fator. Trabalhar o autoconhecimento, né? É tão bom poder compreender, poder entender o que há de luz e o que há de sombra aqui dentro, né? Quais são os gatilhos que me tiram do eixo, que me tiram do prumo, que me perturbam, que me causam uma dor muito profunda. Tudo isso através do autoconhecimento. Aprender a lidar com as frustrações. Fomos atravessados o tempo inteiro na vida por condições adversas. O tempo inteiro. Tão difícil. Aprender a ter essa resiliência, muitas vezes através do processo de autoconhecimento. Ter relações saudáveis com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se identifica. Como é bom isso alimentar a alma. Isso é fator de proteção. Estar perto de alguém. Tão bom você estar com alguém que você não precisa estar pisando em ovos, né? Naquela relação. Sim. Você se entrega, o outro se entrega para você. Como isso é gostoso e como isso é protetivo, né? E não podemos esquecer acesso a bons serviços de saúde mental. Isso é fator de proteção. Não podemos esquecer. Uhum. Doutora Silvana? Oi. Intervendo aqui, fazendo uma intervenção. Bom, doutora Silvana Pacheco, o meu lugar de fala é alguém que não é um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, enfim. E a pergunta, acho que é muito latente, né? E eu percebi isso, percebi recentemente, infelizmente, minha experiência pessoal em minha cidade, numa cidade não é uma cidade grande, mas houve fatores, né, de uma sequência de suicídios, né? E pessoas justamente nessa idade, pessoas muito jovens cometendo suicídio. Primeiro, o interessante que o que deu para perceber é que há também, né, um adoecimento, né, quando fatos assim acontecem em uma cidade pequena, em que, assim, a gente diz que todo mundo se conhece, e a gente sabe, né, convive com essas pessoas, né, e convive com suas famílias.
E parece que há um adoecimento também na comunidade, sabe? Acho que um adoecimento coletivo, né, nesse aspecto. E a minha pergunta, desse lugar de fala de quem não é profissional de saúde, é o que eu, né, posso fazer, né? Então, também percebi, né, conversando com vários amigos, de que a gente se olhava e perguntava por que eu não percebi, né? Não consegui ler, né? Qual a minha limitação de não conseguir ler esse pedido de socorro? E aí a volta à pergunta novamente. Nesse aspecto, né, nós, enquanto né, cidadão, né, e não um profissional específico da área da psicologia, pode fazer, né, que pode ajudar. Uhum. Então, bem, eu ainda não tinha passado pelos mitos e verdades, mas podemos depois, né? É, Vou tentar responder essa pergunta. doutora Silvana, só para a gente organizar aqui um pouquinho, a gente deve ter mais uns 10 minutinhos de live. Eu acho que se der para a senhora responder e também falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, eu acho que seria interessante a gente encerrar também com isso, para também não deixar. A gente está vendo que algumas pessoas estão comentando, estão deixando algumas perguntas, mas depois eu lhe envio as perguntas para a gente responder para o pessoal depois. Tá bom? Tá, Se a tranquilo. senhora puder. Você quer primeiro os mitos ou a resposta? Como é que é? Júnior, o que é que você acha? Nós temos que Você ir para quer... os mitos. Pronto, a gente pode ir para os mitos. E Isso. a gente E faz as depois a gente. respostas. Isso. E depois responde aí a pergunta do Júnior, já, inclusive, dando algumas dicas para as pessoas de como é que a gente pode procurar essa ajuda, né, especializada. Uhum. Porque eu vou chegar lá, Júnior, já já. Vamos lá para os mitos e verdades, né? Então, assim, a questão do... nossa, o suicídio envolve muitos mitos, né? Então, vamos pensar a respeito de alguns deles. Pessoas que ameaçam se matar querem apenas chamar a atenção. Não, gente, de forma nenhuma. Existe, como eu falei anteriormente, um sofrimento insuportável por detrás disso, né? Quem quer matar não avisa. Quem quer morrer não avisa. Avisa, avisa. Essa história de que cachorro que late não morde, morde. Né? Assim, às vezes não avisa de forma clara. Lembram dos idosos? E outras pessoas. Mas elas avisam. Um olhar apurado, né? Precisamos ter esse olhar apurado. Por isso que essas conversas elas são tão importantes, porque elas apuram também o nosso olhar. Né? Um olhar apurado vai entender a sutileza dos avisos, que às vezes não é claro, mas às vezes vem claro assim, nossa, se eu pudesse eu desaparecia, se eu pudesse ter um botão e apagar tudo, ou então, vocês vão parar de ter problema comigo, ou então, em breve estarão todos em paz. São recados. Atente-se. Você sabe que essa pessoa está em sofrimento e a pessoa começa a falar desse jeito, isso é um sinal de alerta. Então, os avisos existem. Outro mito. Sobreviver a uma tentativa está fora de perigo? Não, não. Quanto mais tentativas, mais risco, mais chances de aprimorar o modo. Né? Vai aprimorando, vai sofisticando o modo de tentar. Quem pensou em suicídio uma vez tem risco para o resto da vida? Também não. Pode ser que aquilo venha, seja tratado, seja cuidado e pronto. Né? Pessoas deprimidas que melhoram um pouco, quer dizer que o risco passou? Também não. Atente-se, sobretudo para a depressão grave. A gente não pode subestimar uma depressão grave. A pessoa melhorou um pouquinho, tá tudo tranquilo. Não, vamos atentar-se a isso. Verdades, né? Então, assim, que o rapaz perguntou, a pessoa está pedindo ajuda? Tá pedindo ajuda sim. Toda tentativa, ela traz por trás um grande pedido de ajuda, né?
cerca de mais da metade das pessoas que cometem o suicídio, elas avisaram, elas tiveram contato com profissionais de saúde, né? No último mês, teve contato com um profissional de saúde. É mais da metade dessas pessoas, né? E outra coisa, pessoal, uma grande verdade, falar de suicídio não aumenta risco. De jeito nenhum, tá? Muito pelo contrário, pode aliviar a angústia, pode organizar os pensamentos, pode fazer uma cartaz daquele sofrimento, né? Então, podemos falar sim, mas falar de forma extremamente respeitosa. Aí, Júnior, vamos chegar naquela perguntinha, né? De como ajudar uma pessoa que está passando por uma situação dessa, de extremo sofrimento. Porque o que há para fazer é até o ato ser consumado. Depois do ato consumado, precisamos cuidar dos enlutados, que chamam-se, a pós-venção, que é os sobreviventes do suicídio, que são pessoas que precisam de cuidados extremos também. Estão sofridas, às vezes estão tomadas por sentimentos de culpa, de ressentimento, de vergonha, de uma série de coisas. Então, os sobreviventes do suicídio precisam também ser cuidados. Mas essas pessoas, antes, que estão necessitando de ajuda, para que elas não cheguem ao ato, precisam ser acolhidas, como eu falei, não só com isso, mas sobretudo com isso, no movimento empático. Quem somos nós para julgar o sofrimento alheio? Quem somos nós para dizer, mas fulano, deixe disso, né? Olha só, tanta gente sofrendo aí com você apegado a isso, essa besteira, subestima o sofrimento, banaliza o sofrimento. Isso é extremamente danoso. A pessoa cada vez mais vai se sentir inadequada. Numa sociedade que prega a beleza, o bem-estar, a felicidade, que ninguém pode estar triste hora nenhuma. E não é assim. Somos atravessados por milhares de condições. Quem imaginou de nós que iríamos atravessar na nossa existência um momento pandêmico? Nenhum de nós, provavelmente, né? E que nos afetou, nos trouxe uma série de coisas, de sofrimento, de todas as ordens, né? Então, ajudar essas pessoas, não julgar. Não julgar. Essa é a palavra-chave. Se eu não sei o que dizer, cale, ouça. Ouça. Por isso que nós temos 2 ouvidos. É uma escuta acolhedora, tá? Outro ponto importante é assim, ajudar essas pessoas também é dificultar os meios de acesso no momento de crise. Afastar armas de fogo, afastar coisas pontiagudas, facas, ferramentas, cordas, afastar agrotóxicos, né? Afastar medicamentos, às vezes a pessoa está sendo medicada, mas ela não tem condições de administrar o uso de medicamentos dela. Então tem que ter um familiar ali administrando, com horário, com tudo direitinho, e protegendo para que ela não use aquilo. Afastar de grandes alturas e, sobretudo, a vigilância, né? Pessoas que moram em apartamento, tem que ter vigilância contínua. Tudo isso é forma de ajudar. E ajudar essa pessoa de forma pragmática. Atendimento nas unidades de saúde, atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, na rede de atenção psicossocial, né, que Fortaleza está muito bem assistida, né, com CAPS, CAPS gerais, CAPS AD, eu trabalho no CAPS AD, né? Então, assim, buscar levar essas pessoas para esses lugares, né, para uma assistência, para que elas tenham condições de ter assistência psicológica, psiquiátrica, assistência multidisciplinar, né? É isso. E como fazer prevenção? De várias formas. Dessa forma, com uma mídia respeitosa, né? Com programas nas escolas, né?
atentar-se para as pessoas que estão com depressão, que têm transtornos outros, que têm transtorno por uso de álcool e drogas, né, que a gente sabe que é um índice muito grande, o índice de suicídio. E Fortaleza tem o Pra Vida, tem o Biadote, tem tantas unidades que podem prestar assistência à pessoa em sofrimento e aos enlutados. Uhum. Doutora, a gente está seguindo aqui para o finalzinho da nossa live e eu quero perguntar para o Júnior se ele tem, como eu já lhe disse, tem várias perguntas aqui, alguns comentários também, mas eu estou com medo da nossa live cair e a gente ter que voltar só para encerrar. No entanto, desde já, eu quero agradecer imensamente pela sua disponibilidade, o seu carinho, quando nós contactamos a senhora pela Arismênia, que foi ela que nos deu o seu contato, e quando a gente tocou no assunto, sabe, você foi extremamente aberta e colocou todas as questões, a gente colocou alguns questionamentos e você devolveu para a gente dizendo, eu acho importante que a gente toque nesse assunto, fale sobre isso, e para a gente é extremamente importante falar sobre isso nesse momento, né? Como eu falei, a gente vai depois enviar algumas perguntas que colocaram aqui, a gente vai enviar para a senhora responder quando tiver um tempinho, e já de antemão agradecer a todo mundo que participou desse momento, e muitíssimo obrigada. Então, Júnior, se você quiser falar um pouco mais. Antes disso, Júnior, quero agradecer lógico, as pessoas que estão assistindo, mas também os nossos conselheiros estaduais, tem os conselheiros que entraram aí, eu vi agora o Anacleto, a Daniela Pimentel, que são conselheiros, então, e os demais que estão presentes. Então, Júnior, se você quiser fazer alguma colocação antes da gente passar finalmente, para a gente finalizar com a doutora Silvana. Pronto, de fato, agradecer, né, assim, a participação muito especial, né, da doutora Silvana Pacheco, né, e pela forma, né, que ela vem falar, né, sobre política, né, de saúde mental, né, ela vem falar da questão, né, da importância do cuidado e como fala, ela fala de uma forma, né, humanizada. Isso esse processo, né, essa fala vem recheado dessa forma, né, do início ao fim dessa fala. Então, doutora, muito obrigado. Trouxe uma leveza ao tema, né? E aí, principalmente, obrigado pela sua fala quando essa quebra dos mitos, né, em relação ao suicídio. Então, que bacana. Foi um momento muito rico, um momento assim de aprendizado mesmo. Gratidão, né? E espero a gente poder estar em outros momentos trazendo novos temas e ampliando, né, fazendo chegar, né, a cada um e a cada uma, né, a informação correta, precisa e humanizada. Gratidão, doutora. Não. Doutora, por gentileza, se a senhora quiser fazer uma fala de despedida, quiser dizer mais alguma coisa. Bem, eu quero agradecer, tá, a CESAL, a todos vocês, ao presidente, por essa oportunidade. É assim que fazemos prevenção, é assim que cuidamos, né? Essa é uma das formas para que a gente possa cuidar da saúde mental, um bem tão primoroso, né? Que faz tanta diferença na nossa vida, uma cabecinha que está bem, que está saudável. Então, assim, muito obrigada. Eu estou aberta para novas oportunidades, para outros momentos, para a gente dialogar, trocar ideias, tá certo? E só agradecer. E tenha uma boa noite, uma noite bem iluminada. E um resto de semana bem bom para todos. Então, gente, para encerrar, né, esse Setembro Amarelo, lembrando que na realidade, a temática permanece, a gente tem que falar sobre esse assunto, como a doutora trouxe aqui, é um assunto que a gente tem que trazer sempre, não só no setembro, né, mas em todos os meses do ano a gente precisa tocar nesse assunto. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, e abraços para vocês, continue conosco nos próximos que a gente se encontrar, a gente
vai divulgar para vocês os nossos próximos temas. Então, boa noite a todos, um restinho de final de semana e abraços para todo mundo. Abraços. Boa noite. Boa noite.